Quem traz os destaques econômicos hoje é a nossa analista Lucinda Pinto. Lucinda, apesar do que disse nosso entrevistado, a gente tenta ter aqui um certo otimismo neste momento de cessar fogo, mas a gente percebe claramente a dificuldade que vai ser chegar num consenso a partir de sábado, quando essas 2 semanas de negociação, colocando assim, vão começar. Pergunto para você como é que os mercados sentiram esse momento. Aqui parece que o clima é de mais otimismo, né? Foi um dia super positivo, teve até recorde no Ibovespa, o dólar caiu para o menor nível em 2 anos. Pois é. Agora, o que explica isso? O mercado está vendo que tem um monte de incerteza, muitos impasses. O que explica é uma percepção, uma leitura de que, no fim das contas, os Estados Unidos têm pressa para resolver esse conflito. Então, cada dia fica mais forte essa leitura de que o Donald Trump vai seguir nesse processo de tentar esse acordo, ainda que com hesitação, ainda com movimentos para frente e para trás, mas talvez o conflito ele dure menos do que o mercado considerava, mas seja mais breve do que os preços estavam considerando, digamos assim. Então, o que os investidores fizeram foi corrigir um pouco esses posicionamentos. E, como resultado, a gente viu uma queda super forte do preço do petróleo. Essa queda de 16% do petróleo tipo WTI, que é o petróleo americano, ela é a mais intensa desde a pandemia. E o Brent também caiu bastante, ambos aí para abaixo dos $100. E é muito interessante quando a gente vê a evolução do preço do petróleo aí desde o início da guerra. A próxima tela vai mostrar para a gente como o petróleo foi bastante volátil, bastante instável, bateu ali acima dos $115 e retornou para os $94, bastante acima dos $72 do início. E até aqui, ninguém acredita que vai haver um retorno para esse patamar tão cedo. Ainda que o conflito acabe, ainda que cheguemos aí a um comum acordo aí nas próximas 2 semanas, a leitura geral é que o petróleo deve ficar ali mais perto da casa dos $80. Esse é o cenário com o qual o mercado está trabalhando. Mas seja como for, essa percepção, essa aposta de que o conflito será mais curto do que o mercado estava esperando, estava considerando, fez uma festa aqui no Ibovespa. A gente vai ver aqui na próxima tela, isso apesar da queda do preço da ação da Petrobras. Petrobras, que vinha subindo com muita força, seguindo o movimento do preço do petróleo, hoje fechou em queda aí de para R$51 a ação ON e R$46 a ação preferencial, mas mesmo assim houve um movimento muito forte de outras ações e o Ibovespa fechou aí num novo patamar histórico, como a gente vê aqui na próxima tela, de 192 mil pontos. Hoje, apenas 8 ações caíram e a gente viu movimentos expressivos de ações ligadas à economia local. Varejistas, empresas de construção ligadas ao consumo, essas empresas sustentaram os ganhos do Ibovespa. Papéis de bancos também subiram bastante. E o dólar caiu muito aí para baixo, então, ou perto, né, na linha dos R$5,10. E isso aqui é realmente uma expressão desse cenário e dessa aposta, né, de que talvez o conflito seja mais curto do que se imaginava. Esse otimismo que o mercado se agarra e nos dá esses números que a gente pode chamar de positivos, pelo menos neste momento. Cada dia é um dia, né, Márcio? É muito importante a gente dizer que a gente não... amanhã veremos um novo movimento, claro, um novo ajuste, mas o fato é que hoje, realmente, essas notícias de ontem provocaram esse alívio. Mas é interessante, a gente está olhando tanto para fora, pensando no preço do petróleo, pensando no impacto da guerra por aqui, mas a gente tem que olhar os nossos problemas também. E a gente não está nem mais falando de taxa de juros. Há quanto tempo a gente não fala de taxa de juros? Se vai cair, se não vai cair, se vai cair mais rápido, se vai cair mais devagar. Como é que esse cenário impacta na nossa torcida por juros menores, ou pelo menos na possibilidade de termos juros menores, como a gente achava que ia ter no começo do ano? O Banco Central vai cortar bastante os juros. A gente percebe que a velocidade pode estar sendo reduzida nessa queda. Hoje, inclusive, um diretor do Banco Central, o diretor de política monetária, Newton Davi, falou a respeito disso, Márcio. E ele falou que essa seria uma presunção, né? Acreditar que a inflação
que a gente viu aí por conta da crise internacional, vai passar, é passageira. Ele trouxe essa leitura de que é muito provável que a inflação, que a gente já está vendo ser incorporada às expectativas, que ela permaneça mesmo que o conflito acabe. É muito cedo para dizer que isso vai passar rápido. E ele também afirmou uma coisa que o Gabriel Galípolo já tinha dito, que a nossa taxa de juros ela tem uma gordura. Ou seja, ela está num ponto muito contracionista e isso nos protege nesse período de instabilidade. E isso significa que tem um espaço para um corte ainda gradual, mas com bastante cautela. Mas apesar disso, Márcio, embora o Banco Central tenha trazido essa leitura aí de cuidado, de que vamos com pouca sede ao pote, não vamos com muita sede ao pote, né? Entre operadores já começa a ter um pouco uma expectativa mais positiva de que, quem sabe, com esse nível de dólar, as expectativas de inflação não melhorem. Porque a gente tem o petróleo muito alto, mas o fato do real estar muito valorizado, isso de alguma forma equilibra, né? Ou diminui o efeito negativo do preço do petróleo. E para muitos outros preços, para muitos outros itens da inflação. Então, diante disso, já começa a ter uma conversa de que, quem sabe, se essa situação realmente se acalmar, ainda que com alguma instabilidade no meio do caminho, não haja uma discussão para um corte de meio ponto na próxima reunião. Vamos ver como as coisas acontecem, mas, de fato, esse comportamento do câmbio, que em grande medida se deve também ao nível da taxa de juros que a gente tem hoje, ele pode ser uma ajuda aí para um alívio monetário. Vai entrar nessa equação. E é claro, a gente tem que acompanhar cada dia dessas próximas 2 semanas e ainda que difícil torcer por uma solução para a paz. Muito obrigado, Luciana Pinto, nossa analista de economia.